Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar o culto dentro de 2 minutinhos, tá? Enquanto isso, vamos escutar aí uma musiquinha aí para tranquilizar o coração e a mente, né? Buscar aí na referência do Cristo aí a preparação para o nosso culto. A gente vai começar o culto em 3 minutinhos. Só terminar a música aqui, tá bom? Quem quiser pegar uma garrafinha com água fluidificada, fica à vontade. Iniciar o culto, tá, gente? Só terminar a música, a gente vai começando, vamos harmonizando aí no início.
Pessoal, mais uma vez aí, boa tarde, né? Bom início de noite. Boa tarde. Vamos dar início, vamos dar início ao nosso culto, né? Começando com a nossa prece aí, né? Quem quiser, quem puder, né? Pegar aí a garrafinha com água, quem quiser, né? Separar aí, né? O copo com água aí para fluidificar, fica à vontade, né, gente? Então a gente sempre segue, né, a mesma ordem no culto, né? Primeiro a parte das crianças, depois, né, a leitura do Evangelho, né? Por final a leitura de uma obra subsidiária do Chico e depois a irradiação que a gente faz, né, pelos nomes aí, né, que a gente vai lendo no final do culto, tá? Então vamos começar com a nossa prece, né? Lembrando que é muito importante quando a gente faz o culto, né, gente? A gente estabelecer sempre o hora e local, né, e ser o mais fiel possível a esse horário, esse local do culto, para criar, né, a sintonia aí com a espiritualidade que vai estar sempre vindo, né, nos visitar no momento, né, das nossas preces aí, né, da nossa luz dentro de casa. Então vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, buscando o Cristo de amor, referência da vida, estrutura maior que nos dá força e paz, que nos ajuda a seguir em frente. Mestre Jesus, nos entregamos às tuas mãos confiantes no teu amor, para que possamos crescer e aprender, no desejo, na melhora, na força de vontade para o bem. Mestre amigo, abençoa nossa casa, nossa família, todos aqueles que amamos e que dividem conosco o espaço do dia a dia. Envolve, Senhor, aqueles que mais precisam. Ajuda-nos a ser colaboradores do teu amor, para que possamos juntos estabelecer a sintonia do bem no trabalho da luz. Fica conosco, divino amigo, em cada momento, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, a gente está dando início ao culto, né? A gente sempre começa, como, né, sempre falo, né, com a parte das crianças, né, que a gente está estudando lá a obra da Mei Mei, Pai Nosso, né, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Então hoje nós estamos no capítulo do Problema da Tentação, tá? Que é um livro feito para crianças, né, e muito usado aí nos cultos do Evangelho no Lar, que o pessoal da TVC, né, fez alguns videozinhos bem simples, né, para poder nos ajudar aí, né, com a divulgação do culto do Evangelho para as crianças, tá? Então a gente vai passar o vídeo, depois nós vamos passar uma musiquinha chamada Colaboração, né, do grupo Coração Palpita, né, que é para poder coroar, né, a vibração aí do texto, tá? E aí nós vamos passar para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. O problema da tentação. O educador, em aula, tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até ao grande pátio do colégio. Aí chegando, mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga tal como está? Os jovens sorriram, zombeteiramente, e um deles exclamou: ora vejam, quem se animaria a comer milho cru? O professor então mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam a escola. Instalou alguns obstáculos à frente do animal e colocou a espiga ao dispor dele, sobre pequena mesa. O grande equino saltou lépido os impedimentos e avançou guloso para o bocado. O professor benevolente e amigo esclareceu então, bondosamente, ante os alunos surpreendidos. A tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não devemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração,
a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam no pensamento. E terminando, afirmou: as situações boas ou más, fora de nós, são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Então esse aí foi o texto de hoje, né? Da nossa querida Meimei aí, através aí das mãos do Chico, né? A psicografia, né? Quem tiver interesse, né? O livro chama-se Pai Nosso, tá? Ele é de publicação da FEB, né? Agora vamos passar uma musiquinha também, né? Que entra em ressonância aí com o texto, né? Do vídeo, né? Pedindo aí aos amigos espirituais que possam, né, nos abençoar e que a gente possa tirar, né, como diz o Mestre Jesus, a essência. Isso aí, né, pessoal, né? Videozinhos infantis para alegrar aí a nossa tarde, né? Vamos fazer agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente sempre abre aqui, né, aleatório, né? Para que a gente possa tirar aí, né, desse momento aí de culto aí as melhores vibrações e o que a espiritualidade amiga, né, tá querendo nos dar de recado, né? Então vamos lá. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, tendo visto isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Mateus, no capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Agora no item 12 aqui. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, que pedem para ver, não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz, e não têm necessidade de nada. Veja na introdução, publicanos portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação na doutrina espírita. Admira-se, por vezes,
que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro a mediunidade, que ela se prende a uma disposição orgânica, física, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas mãos, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e os deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então aqui está falando, né, o texto aqui é bem interessante, né? Primeiro, né, a gente vai lidar lá com Jesus na casa de Mateus, né? E Mateus recebendo os amigos dele lá, né, os cobradores de impostos, né, que eram mal vistos, né, pela sociedade da época, né? E isso incomoda muito os fariseus, né? Porque os fariseus queriam ser os puros, né, os perfeitos. E Jesus dá uma tirada neles, né? Falando que ele veio, uma tirada inteligente, né? No sentido que ele fala assim, eu vim para os doentes. Ou seja, né, como diz aqui o Kardec, né, no comentário, o Cristo ele se propõe a ajudar quem quer ser ajudado. Né? Os companheiros do Mateus e o próprio Mateus, né, que também era, né, um cobrador de impostos, já sabiam das suas necessidades e queriam melhorar. Né? Enquanto que a gente vê lá os fariseus, os doutores da lei, né, tomados ali de uma arrogância muito grande, porque eles achavam que eles eram dono da verdade. E isso serve pra gente, né? Eu acho que quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente tem que trazer para nós. O que isso quer dizer? Né? Até que ponto que nós somos perfeitos? Até que ponto, né, que eu, condenando a fragilidade do meu irmão, daquela pessoa que convive comigo, do meu chefe, do meu funcionário, né, do líder político, do líder religioso, né, até que ponto, né, eu tenho olhado para as minhas próprias necessidades e tenho trabalhado, né, para ser uma pessoa melhor. Né? Então, por isso, até que ponto eu me reconheço como doente para poder receber a dádiva da cura. Né? Então, é um questionamento que a gente faz e ele emenda, né, o Kardec e os amigos espirituais com a questão da mediunidade. Né? Eles falam que a mediunidade é algo que, quando fala que é uma questão orgânica, é um sentido a mais. Né? A mediunidade é o sexto sentido. Né? E muitos de nós temos 5 sentidos e abusamos dele, né? Como o Espírito brinca com Kardec aqui, né? Se a fala fosse dada só para quem fala coisa boa, né? A grande parte da humanidade ia ser muda, né? Então, não quer dizer que você tem que limitar, né, o potencial do ser, e sim que a gente tem que usar aquela ferramenta, seja a mediunidade, seja o dom da palavra, seja a saúde, seja a beleza física, seja a condição, né, que você está no momento, né? A gente é convidado a usar isso de maneira positiva, né? A nosso favor e a favor do nosso próximo. Né? E a gente sempre pensa no positivo como sendo aquilo que me ajuda, não prejudicando ninguém e né, não deixa de ajudar o próximo. Né? Então, assim, a ferramenta que eu uso em favor de mim e do outro é sempre boa. A ferramenta que eu uso em favor de mim contra o outro é sempre negativa. Né? Então, a mediunidade e tantas outras situações aí são instrumentos. Né? São ferramentas de crescimento espiritual que Jesus coloca ao nosso alcance, né? Para que a gente possa estar trabalhando aí valores, né? Valores maiores da vida, né, meus amigos? Cadê a Yasmin e o Vinícius? Né? Estão aqui. Ó. Vocês vão ler para nós, meninos? Oi, gente. Boa tarde. Bom. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Né, a leitura que a gente está tendo do Fonte Viva, do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico. Abrindo aqui aleatório, a gente abriu no capítulo 128, que é: não rejeiteis a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Paulo falou na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrage-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia,
Se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão a tipos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. É interessante essa mensagem tá ligado com a carta de Paulo, né? Que é igual a gente pega aquela cena quando Paulo vai falar com César, né? De que muitos já vieram e muitos virão e ele vai ser só mais um, porque o jogo do poder, né? Ele é algo transitório, né? Matéria transitória, isso não é o importante. Eu acho que isso vai conversar muito bem com o que a gente vê hoje, quando a gente viu o videozinho do Pão Nosso mesmo, sobre a tentação. Porque muitas das vezes a tentação, que é a nossa tentação, né, nos vem muito com essa ideia que a matéria vislumbra na gente, de conseguir algo a mais, conseguir algo de que, poxa, eu tô aqui, eu tô batalhando, eu tô seguindo o que eu acredito que seja certo, mas eu vejo as outras pessoas que não ajudam o outro, que maltratam, sempre se dando bem. Então, isso acaba fomentando em algumas pessoas justamente essa ideia da tentação, às vezes, né? De achar que isso seria um caminho. Só que essa mensagem ela vem realmente mostrando que não. A matéria ela é só uma ferramenta. A gente não pode encontrar nela como uma resposta para bonificação de nenhuma atitude, né? Aqui é sempre uma escola. Tudo que a gente vem passando, é tudo que a gente vive, ela é feito para a gente aprender. E é igual essa questão da fala, né? Eu achei legal, que é do Evangelho, que realmente tudo que a gente tem, ele vai ser uma ferramenta para o nosso aprendizado. A gente tem que se prender, né? As coisas que a gente tem e o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem. Eu tinha falado um pouco antes, quando você estava lendo o texto aí, né, do Evangelho, que quando a gente se acha perfeito, a gente se nega a aprender também, né? A gente acha que a gente já aprendeu tudo, a gente já sabe de tudo, a gente nunca vai errar. A gente se nega a aprender e a entender essa questão do Evangelho, né? Entender como que a gente pode ser cada vez melhor. Abrir o microfone, que senão eu apanho o microfone de novo. Não, mas é interessante, né, que quando a gente começa a buscar o nosso crescimento espiritual, a gente começa a perceber o quanto que a gente tem que aprender, né? É aquela máxima lá do Sócrates, né, que o verdadeiro sábio é o que tem consciência que é ignorante, né? Ou seja, aquele que vai aprender sempre é aquele que sabe, né, dos próprios limites, do próprio saber, né? Que sabe que precisa, né? Que não detém o conhecimento, né? E tem tudo a ver com a questão lá do capítulo, né? do Evangelho, né? E quando junta os dois textos, a gente vai perceber isso, né? Que a espiritualidade está nos dando uma cutucada de leve, né? Para trabalhar a nossa humildade, né? Trabalhar a nossa capacidade de receber, né? O conhecimento, a informação, né? Que a gente pode aprender com qualquer pessoa, né, a nossa volta. E é legal a gente pensar nisso, quando a gente pensa, né, no culto do Evangelho no lar,
é que a gente, né, está sempre na posição de receber, né? Nós sempre podemos ganhar algo, né, quando a gente abre o nosso coração, né? Não só a informação, não só o conhecimento, mas também, né, acima de tudo, amor, né? Cuidado, carinho, tá tudo ao nosso alcance aí, né? A gente vai passar agora para a parte da irradiação, né? Tem uma companheira aqui chamadinha, pediu ajuda porque está deprimida, né? A depressão é complexa, né? É uma coisa difícil, mas com a ajuda espiritual e do Cristo, né? A gente consegue vencer, né? Que Jesus te abençoe, né, meus amigos? Então a gente vai passar agora para a irradiação, né? Quem quiser colocar os nomes aí, tanto no Instagram aqui, quanto aqui no bate-papo do Jitsi, né? Se tiver algum nome para colocar aí, tá? Pode pôr, né? Para a gente fazer a irradiação, né? Em primeiro lugar para nossa amiga que pediu aí, né? A Dinha, né? Desculpa se eu estou falando o nome errado, tá? Que falou que está deprimida, né? Então vamos colocar ela em primeiro, né? E também todos aqueles nomes que vierem aqui, né? Que Jesus possa nos abençoar a todos. Recomendo, né? Que quem estiver sentindo alguma coisa, né? Após acabar o culto, toma um pouco da água que ficou para fluidificar. Ainda dá tempo, tá? Dá para pegar ainda, colocar aí, porque os amigos espirituais, né? Eles nos ajudam, né? Sempre, sempre. Que legal, e várias pessoas aqui se oferecendo para conversar. Isso é muito bom, né? Isso mesmo, seja instrumentos do bem, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos fechar os nossos olhos, deixar que os nomes aí que estão sendo colocados, né? Vamos confiar em Jesus. Vamos lembrar que a irradiação é unir os nossos pensamentos em favor daqueles que precisam. Então cada nome que for dito, né? Vamos tentar nos concentrar e desejar o bem, né? Lembrando sempre que cada nome, né? Por trás de cada nome está um ser amado, um ser querido de alguém, assim como aqueles que nós amamos, assim como aqueles que nós queremos beneficiar, e vamos distribuir luz para que ela se multiplique à nossa volta. Confiamos na espiritualidade, no Cristo, e pedimos aos irmãos do mundo maior que possam nos ajudar neste momento. Que cada nome aqui seja envolvido com muito amor e com muita luz. Vou começar a ler aqui do Jitsi, depois eu passo para o Instagram, tá bom? Zélia Maria de Oliveira, Raquel Aguiar e família, Igor Drummond, Dalvaci Costa, Soraya Ferreira. Pede pelo filho da amiga com depressão, né? A Luzia está pedindo. Márcio Júnior Freitas, Denise Almeida, Maurício Eduardo de Carvalho, Ana Júlia Duarte Paixão, Regiana Júlia Duarte, né, pedindo discernimento, que Deus abençoe, Marcelo Miranda Calisto. Vamos ver aqui, os nomes aqui, ó. Sônia Maria de Oliveira, Ivalmir Ribeiro da Silva, Elídia Ribeiro da Silva, Eliane Pessoa Batista, Rodrigo Luiz Pessoa Batista. A dona Silvia, nossa vizinha que está pedindo ajuda. Maria Silene de Souza Barros, Tatiana Roberta Almeida Coelho, Daniele Santos Ferreira, Marco Henrique Gonçalves Costa e sua família. A nossa amiga Dinha, né? Tô subindo aqui porque eu pulei alguns, né? Se eu pular alguém me falem, tá, pessoal? César Santos, Igor Guimarães Menezes e família, Ana Laura Almeida, Martim Bianco, Laura, Fabiano, Ana Luísa Carvalho e Silva e Ana Carolina Ranum. Acho que é assim que se fala. A Dinha, né, que a Alba tá pedindo. Antônio Wagner Almeida Lopes, Laureana Alvarenga Lopes Santos e marido e filhos. Ana Maria Ferreira Alvarenga Lopes, Guilherme Agulhou Alvarenga Ló. Pelas provas do Enem, né, de Lázaro, né, e de tantos outros, né, minha amiga. E Ana Laura Vidotto Freitas, e pelos lares em desarmonia. Realmente, né, Silvia? A gente está precisando, né? Tem mais alguns nomes aqui, deixa eu ver, não. Então são todos esses nomes aqui, né, que foram colocados. Que o amor do Cristo chegue àqueles que precisam. Que possamos ser intermediários da paz,
do carinho. Mestre, envolve a cada um de nós com o coração, com a mente, no bem. Ajuda-nos a seguir, a perdoar, a amar. Abre diante de nós os braços que consolam e o entendimento que nos liberta. Dá força e esperança, alegria e tranquilidade. Dá-nos o trabalho. Dá-nos a oportunidade de sermos úteis e servir em Teu nome. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Abençoa aqueles que amamos. Abençoa os que precisamos aprender a amar. Te agradecemos e te pedimos mais uma vez que o Seu amor envolva cada nome, cada coração aqui. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo momento do culto e pedimos que fluidifiquem a água de cada lar, com os medicamentos espirituais necessários para a cura, para o consolo, para a paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos chegando no final do culto, né? Agradecendo a espiritualidade amiga que nos ajudou, né? Até aqui, né? Nos ajudou a espiritualidade e pedindo, né? Que a gente possa, né? Estar todos sintonizados aí com o bem, com a luz, com a paz, né? Que Jesus abençoe todos nós, né? Lembro a todos aí que hoje às 8 horas nós vamos ter estudo do capítulo 49 do livro Nosso Lar, penúltimo capítulo do livro, né? Quem puder participar, né? Vai ser 8 horas aqui no Instagram, tá bom? Pelo Instagram do Amigos do Caminho. Muita paz, muito amor, né? Que Jesus nos abençoe a todos, né? Se alguém que estiver precisando de alguma coisa, conversar alguma coisa, manda mensagem para nós separado, né? Que dentro das nossas pequenas possibilidades nós estamos aí à disposição. Tá bom, meus amigos? Até às 8 horas, se Deus quiser e permitir. Beijão no coração de todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.